Pare tudo o que você está fazendo agora e olhe para o seu quarto com a visão de quem deseja a verdadeira fortuna. Se você ainda não colocou sal no seu ambiente de descanso da maneira correta, saiba que está involuntariamente repelindo a abundância todas as noites. Existe um inimigo invisível, uma energia pesada e estagnada que se acumula nos cantos da sua casa, agindo como uma barreira espiritual que impede o fluxo financeiro de chegar até as suas mãos. É exatamente por isso que, por mais que você trabalhe, a prosperidade parece fugir de você no último momento. O povo mais próspero do mundo, que representa apenas uma pequena fração da população, mas detém uma sabedoria milenar incomparável sobre a riqueza, utiliza este mineral para purificar o caminho das bênçãos enviadas pelo Criador. Nos próximos minutos, vou revelar o segredo guardado que transforma o seu quarto em um verdadeiro imã de dinheiro. Deixa eu te contar sobre Mariana, uma mulher de 47 anos que morava em São Paulo, no Tatuapé. Trabalhava como gerente administrativa há 12 anos, sempre dedicada, sempre pontual. Seus colegas, que entraram depois dela, já tinham sido promovidos 2, até 3 vezes. Mariana continuava no mesmo cargo, com o mesmo salário de R$ 4.800, vendo as contas apertarem mês após mês. Ela acordava todos os dias às 5h30 com uma sensação de cansaço profundo, como se não tivesse dormido nada. Durante o dia, ela quase fechava grandes negócios, aqueles contratos que renderiam bônus poupudos, mas, no último minuto, algo sempre dava errado. Um cliente desistia sem motivo, um documento se perdia, um concorrente surgia do nada. Era como se uma força invisível sabotasse cada tentativa dela de prosperar. Certa noite, depois de mais uma oportunidade perdida, Mariana estava sentada na cama, olhando para o próprio quarto, quando uma amiga que estudava tradições ancestrais lhe disse algo que mudaria tudo. Mariana, o problema não está no seu esforço. Está no lugar onde você recarrega suas energias todas as noites. Seu quarto está espiritualmente sujo. No começo, Mariana achou aquilo estranho. Como um quarto podia bloquear dinheiro? Mas ela decidiu investigar. Olhou para os cantos escuros, acumulando poeira há meses, para a pilha de roupas jogadas sobre a cadeira, para os objetos espalhados embaixo da cama, para o espelho grande refletindo a cama diretamente. Naquele momento, ela compreendeu que estava dormindo em meio ao caos energético, e esse caos se refletia em cada área da vida dela. Na tradição judaica, existe um conceito chamado tumá, que significa impureza espiritual. Não é sujeira física, mas uma contaminação energética que gruda na alma e bloqueia o fluxo de bênçãos. O Talmud ensina que, durante a noite, enquanto dormimos, nossa alma faz uma jornada espiritual. Desprende-se parcialmente do corpo e se conecta com dimensões superiores. É durante esse período que o Criador avalia se somos dignos de receber Shefa, a abundância divina. Mas, quando o ambiente onde dormimos está impregnado de tumá, a alma não consegue fazer essa ascensão corretamente. Ela fica presa nas energias pesadas do quarto e retorna ao corpo pela manhã sem ter recebido as bênçãos. É por isso que pessoas trabalhadoras, honestas e dedicadas continuam na escassez. Não é falta de merecimento, é bloqueio espiritual. Agora, vou te ensinar a fazer um diagnóstico espiritual do seu quarto. Primeiro, olhe para os cantos. Estão escuros, acumulando poeira, com objetos empilhados? Esses são ninhos de energia estagnada. Segundo, observe o que está debaixo da sua cama. Caixas velhas, sapatos e objetos esquecidos criam um campo magnético negativo. Terceiro, analise a posição da cama. Ela está alinhada diretamente com a porta ou com uma janela. Isso cria uma corrente de ar espiritual que drena suas energias. Quarto, verifique se há espelhos refletindo sua imagem enquanto dorme. Na tradição judaica, espelhos são portais que, durante a noite, podem se tornar passagens para energias destrutivas. Quinto, sinta o ar do quarto. Está pesado, abafado? Essa é a sensação física da impureza espiritual acumulada. Quando Mariana fez esse diagnóstico, descobriu que seu quarto tinha os 5 problemas. Ela limpou os cantos, retirou tudo de debaixo da cama, mudou a posição do móvel, cobriu o espelho à noite e abriu as janelas durante o dia. Em 3 semanas,
Começou a dormir melhor e a acordar mais disposta. No segundo mês, finalmente recebeu uma promoção que esperava há anos, aumentando seu salário para R$ 7.200. Mas o mais importante ainda estava por vir. Porque limpar o visível é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho acontece quando você purifica o invisível. E é aí que entra o segredo milenar que vou revelar agora. Como você viu com Mariana, identificar o problema foi crucial. Mas o que realmente transformou sua vida foi descobrir a ferramenta certa. Deixa eu te contar sobre Roberto, um homem de 53 anos que morava em Belo Horizonte. Roberto era comerciante, dono de uma pequena loja de materiais elétricos que mal pagava as contas. Ele tinha ouvido falar sobre colocar sal nos cantos da casa para afastar mal-olhado, daquelas superstições que todo mundo conhece, mas ninguém sabe de onde vem. Durante anos, Roberto colocava sal refinado em copinhos descartáveis nos cantos da loja e do quarto, esperando que alguma mágica acontecesse. Nada mudava. As vendas continuavam fracas, os clientes entravam, olhavam os preços e iam embora. Roberto estava prestes a fechar as portas quando um cliente judeu, vendo um pacote de sal na prateleira, perguntou se ele conhecia o verdadeiro significado daquilo na tradição cabalística. Roberto confessou que não, que apenas seguia o que tinha ouvido de conhecidos. O cliente sorriu e disse: "Meu amigo, você está usando a ferramenta certa da maneira completamente errada. É como tentar cortar madeira com o cabo do machado." Naquele dia, o cliente explicou a Roberto os fundamentos de melash, a palavra hebraica para sal, e como esse mineral carrega um dos segredos mais profundos sobre prosperidade. Roberto ficou tão impactado que foi para casa estudar tudo sobre o assunto. O que ele descobriu mudou não apenas sua compreensão espiritual, mas também sua realidade financeira. Em menos de 3 semanas, as vendas começaram a aumentar de forma constante. Clientes antigos voltaram, novos contratos apareceram. Em 3 meses, Roberto aumentou o faturamento da loja de R$ 9.000 para R$ 22.000 mensais. Na Torá, especificamente no livro de Números, está escrito sobre o Brit Melash, a aliança do sal. Deus estabeleceu uma aliança eterna com o povo de Israel, usando o sal como símbolo dessa conexão indestrutível. Mas por que o sal? Os sábios da Cabala explicam que o sal possui 3 propriedades espirituais fundamentais. Primeira, preservação. O sal preserva as bênçãos que chegam até você, impedindo que sejam roubadas por forças negativas. Segunda, purificação. O sal queima impurezas, tanto físicas quanto espirituais. Terceira, realce. O sal revela e potencializa a prosperidade que já está destinada a você, mas estava escondida sob camadas de bloqueios. A cada 7 dias, durante os próximos 40 dias, você deve trocar essa água. Não jogue no ralo. Leve o recipiente até o banheiro, despeje no vaso sanitário e dê descarga imediatamente, visualizando todas as energias sendo levadas para longe. Lave bem o recipiente, seque e prepare uma nova água salgada. 40 dias é o período necessário para criar uma proteção espiritual sólida. Este número aparece repetidamente na Torá. 40 dias de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de Moisés no Sinai. É o tempo que leva para uma transformação se consolidar. Paulo fez esse ritual religiosamente, e os resultados foram impressionantes. A insônia desapareceu na primeira semana. Os contratos voltaram na terceira e, no final dos 40 dias, ele estava ganhando R$ 22.000 mensais. E, dessa vez, a prosperidade se manteve estável. Mas existe um componente adicional crucial, que tem a ver com Tzedakah, que muitos traduzem como caridade, mas que, na verdade, significa justiça. A Cabala ensina que, quando você próspera, tem a responsabilidade espiritual de fazer circular essa abundância. Não é apenas bondade. É uma lei cósmica. O dinheiro é como água. Precisa fluir, precisa circular. Quando você retém tudo para si, cria uma estagnação que eventualmente apodrece e atrai negatividade. Mas, quando você permite que uma parte flua para fora em forma de tzedakah, mantém a corrente da abundância sempre ativa. Durante os 40 dias de proteção, você deve separar pelo menos 10% de tudo o que ganhar para tzedakah.
Não precisa doar tudo de uma vez. Pode guardar em um envelope separado e, no final, escolher uma causa que toque seu coração. Quando você doa com alegria, está dizendo ao Criador: confio que há abundância suficiente para mim e para os outros. Confio que, quanto mais eu dou, mais recebo. Essa é a fé que ativa o ciclo infinito de prosperidade. Paulo começou a separar 15% de tudo. No início foi difícil. Parecia muito dinheiro saindo. Mas ele percebeu que, quanto mais doava, mais oportunidades apareciam. Era como se o universo testasse sua generosidade, e ao ver que ele passou no teste, abrisse portas ainda maiores de bênçãos. Existe um versículo em Malaquias que diz: trazei todos os dízimos e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Não é manipulação divina. É uma lei espiritual de causa e efeito. Se você chegou até aqui e sente que essa mensagem mudou algo dentro de você, compartilhe este vídeo com alguém que está lutando contra bloqueios financeiros. Ao fazer isso, você está ativando a Tzedakah, fazendo circular o conhecimento. Você percorreu uma jornada profunda comigo hoje. Viu, através de Mariana, como o quarto impuro bloqueia a prosperidade de pessoas trabalhadoras. Descobriu, com Roberto, que o sal não é superstição, mas um instrumento sagrado de aliança. Aprendeu, com Daniel e Fernanda, que posicionar o sal nos 4 cantos cria um recipiente espiritual capaz de receber e manter as bênçãos. Entendeu, através de Marta, que descartar o sal incorretamente pode reverter toda a purificação. E Paulo te mostrou que, quando a prosperidade chega, você precisa se proteger da inveja e ativar o ciclo contínuo de abundância através da Tzedakah. Cada uma dessas histórias carrega uma verdade espiritual que a humanidade levou milênios para compreender. O povo judeu preservou esses ensinamentos através de perseguições, diásporas e tentativas de destruição, porque sabia que eram chaves para acessar as leis ocultas da prosperidade. Agora, essas chaves estão nas suas mãos. Mas chaves sozinhas não abrem portas. Você precisa dar o próximo passo. Durante os próximos 3 dias, quero que você faça algo simples, mas transformador. Primeiro, limpe seu quarto completamente. Retire tudo de debaixo da cama. Organize os cantos. Abra as janelas. Segundo, compre sal grosso marinho de boa qualidade. Terceiro, na noite do 3º dia, ao entardecer, coloque 3 colheres de sopa de sal em cada um dos 4 cantos, começando pelo canto esquerdo da cabeceira e seguindo no sentido horário. Enquanto faz isso, agradeça ao Criador pela oportunidade de purificar os canais de abundância da sua vida nos próximos 7 ou 21 dias. Observe o que acontece. Preste atenção nos seus sonhos, nas oportunidades que surgem, nas mudanças sutis no seu estado emocional e financeiro. No dia de remover o sal, faça isso com respeito e descarte corretamente na terra, como ensinei. Se você quiser uma proteção ainda mais forte, prepare o recipiente com água salgada e coloque embaixo da cama por 40 dias. E não se esqueça da Tzedakah. Separe pelo menos 10% de tudo que entrar durante esse período. Pode parecer muito, mas é o investimento espiritual mais rentável que você pode fazer. O retorno é sempre multiplicado. Agora, quero que você faça algo por mim e por você mesmo. Vá até a seção de comentários e escreva: estou pronto para receber minha verdadeira prosperidade. Isso não é apenas um comentário. É uma declaração pública de fé. Um compromisso espiritual que ativa forças celestiais em seu favor. Quanto mais pessoas declararem isso, mais forte fica o campo energético de prosperidade que estamos criando juntos. Se você conhece alguém que está lutando financeiramente, que trabalha duro, mas não vê resultados, compartilhe este vídeo. Você pode estar salvando a vida financeira de alguém, e essa ação de bondade voltará para você em formas inimagináveis. No próximo vídeo, vou revelar o ritual secreto dos 3 copos d'água que os cabalistas usam para saber exatamente qual área da sua vida está bloqueada espiritualmente. É um conhecimento que poucas pessoas têm acesso. Que o Criador abra para você as comportas dos céus. Que a abundância flua como um rio em sua direção. Que todo bloqueio seja quebrado. Que toda impureza seja purificada. Que todo olhar invejoso seja refletido sem te atingir. E que você prospere,
não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da vida, tornando-se um canal de bênçãos para todos ao seu redor. Sua transformação começa agora. Não deixe o medo, a dúvida ou a procrastinação roubarem de você o futuro próspero que está ao seu alcance. Haja, aplique, transforme e testemunhe os milagres que acontecem quando você alinha sua vida com as leis espirituais da prosperidade. Nos vemos no próximo vídeo e, até lá, que sua casa seja um santuário de abundância e seu quarto um portal de bênçãos infinitas. Deixa-eu te contar sobre Marta, uma mulher de 61 anos que morava em Porto Alegre. Marta era viúva, recebia uma pensão de $3.200 e complementava facendo bolos e doces por encomenda. Ela sempre se virou, mas nunca sobrava nada. A vida era uma linha reta de sobrevivência. Marta aprendeu sobre o sal no quarto e decidiu aplicar tudo corretamente. Ela comprou sal grosso, marino, e colocou nos 4 cantos exactamente como foi ensinado. Fez iso ao entardecer, como uma prece de gratidão. Durante os primeiros 21 dias, Marta percebeu mudanças sutis, mais poderosas. Dormia melhor, acordava com ideias criativas. Clientes antigos começaram a pedir máis encomendas. No final do primeiro mês, tinha faturado $5.800, quase o dobro. As encomendas continuaram aumentando. No segundo mês, faturou $7.400. Foi quando Marta cometeu o erro que quase destruiu tudo. O sal nos cantos já estava lá há 40 dias. Ela olhou e viu que estava escuro, cheio de umidade. Sem saber o que facer, Marta simplesmente tirou o sal, jogou na pia da cocina, lavou tudo pelo ralo e colocou sal novo. Nas semanas seguintes, algo terrível comezou a acontecer. Os clientes pararam de ligar. 3 encomendas grandes foram canceladas. Marta comezou a ter problemas de saúde. A máquina de lavar quebrou. Mes, ela perdeu máis de $4.000. Marta não entendia o que tinha acontecido. Foi quando voltou a conversar com a amiga, que levou as mãos á cabeça em desespero e explicou o erro gravísimo. Ela tinha descartado o sal da maneira máis errada possível. Ao facer iso, não apenas anulou toda a purificação, mas também liberou de volta para sua vida toda a energia negativa que o sal havia absorbido. Era como se ela tivesse aberto uma represa de impurezas, que inundou sua vida financeira novamente. Na Cábala, existe o ensinamento sobre Dinim, que são os julgamentos severos, forcas espirituais que trazem restricao. Esas forcas não são más en esencia, mas, quando não são tratadas com respeito, podem se tornar extremamente destrutivas. O sal que você coloca no quarto não faz desaparecer as energias negativas. Ele as absorbe, as aprisiona dentro de sua estrutura cristalina e neutraliza seu poder. Mas elas continuam lá, contidas. O Zohar compara iso ao guerreiro que captura inimigos e os prende en uma fortaleza. Enquanto está opresos, não podem causar dano. Mas, se você abre as portas en plano, os inimigos saem correndo e causan destruicao ainda maior, porque agora está com raiva por terem sido aprisionados. O erro máis común é jogar o sal usado no ralo da pia ou no vaso sanitario. Iso é gravísimo, porque a agua é o condutor energético. Quando você mistura o sal carregado com agua corrente, está criando uma corrente que espala esas energías negativas por toda a estrutura da casa. É como jogar veneno en río. O outro erro é jogar o sal no lixo común da cocina. O lixo da cocina está asociado ao sustento, e colocar ali sal carregado de bloqueios e contaminar, simbólicamente, sua fonte de sustento. A forma correta de descartar é a seguinte. Depois de 7 ou 21 días, recola o sal con cuidado, usando uma pá de lixo ou coler descartável, nunca com as mãos nuas. Coloque todo o sal em saco plástico resistente e feche ben. Agora você precisa levar ese sal para fora de casa e enterralo en terra firme. Longe de plantas que você consome e longe de fontes de agua. O ideal é encontrar o terreno baldío, o canteiro público ou até o mellofío onde a terra é exposta. Cabe o buraco de pelo menos 20 centímetros de profundidade. Coloque o sal lá dentro e cubra completamente. En cuanto faz iso, diga, assim como este sal volta a terra,
que todas as impurezas sejam transformadas pela forca da criacao. A terra tem o poder de transmutar energias negativas, de transformar o que está morto em adubo para a nova vida. Ao enterrar o sal, você está completando o ciclo de purificacao de forma segura. Nunca coloque sal novo por cima do sal velho. Sempre remova completamente o antigo. Limpe o local con pano húmido, deixe secar e só então coloque sal novo. Se esa revelacao está facendo sentido para você, escreva nos comentarios. Eu cancelo todo bloqueio invisível. Você já sabe identificar os bloqueios, usar a ferramenta certa, posicioná-la corretamente e descartá-la com segurança. Mas agora vou te ensinar algo ainda mais profundo. Uma camada de protecao que se torna esencial quando o dinheiro começa a chegar. Porque, quando você saí da escassez e entra na prosperidade, você se torna o alvo. Deixe eu explicar a través da história de Paulo, o homem de 45 anos que morava em Campinas. Paulo trabalhava como analista de sistemas e ganhava cerca de $6.000 por mês. Ele aplicou tudo sobre o sal no quarto e fez a purificacao completa por 21 dias. 3 meses depois, Paulo recebeu uma proposta inesperada para trabalhar como consultor freelance, o que triplicou sua renda para $18.000 mensais. Ele comprou o carro melhor, reformou a casa e comecou a viajar. A vida de Paulo finalmente tinha prosperado, mas ele comecou a notar algo estranho. Familiares que raramente ligavam começaram a aparecer, pedindo dinheiro emprestado. Colegas faciam comentários ácidos sobre sua sorte. Vecinos olavam para o carro novo como uma expressao que o deixava desconfortável. No quarto mês, as coisas começaram a desmoronar sem motivo. O carro quebrou 3 vezes em mês, problemas caros. Paulo comecou a ter insônia severa. 2 contratos grandes foram cancelados. Ele voltou a ganar apenas $8.000, perdendo máis da metade da renda. Paulo não entendia o que estava acontecendo, até que o amigo LH fez uma pergunta simples: você se protegeu da inveja quando comecou a prosperar? Na tradição judaica, existe o conceito chamado Ainara, que significa olo mau. Quando alguém mola para sua prosperidade com inveja, com desejo malicioso, está direcionando uma forca destrutiva na sua direção. Mesmo que a pessoa não deseje conscientemente o seu mal, a energia da inveja tem vida própria e busca nivelar as coisas por baixo, puxar quem subiu de volta para a escassez. O Talmud está cheio de histórias sobre pessoas prósperas que perderão tudo por causa de Ainara. Não é punicao divina, é consequência natural de não se proteger adequadamente quando você se destaca. Os sábios ensinam que o melhor momento para aplicar protecao é justamente quando as coisas comecam a melhorar, não quando já está tudo desmoronando. É como colocar o para raios antes da tempestade. Paulo aprendeu o ritual de protecao que combina o poder purificador do sal com a forca da água, criando o escudo energético ao redor do quarto. O ritual é simples, mas precisa ser feito com precisão. Você vai precisar de sal grosso marino, água mineral ou de fonte natural, nunca água da torneira, e o recipiente de vidro transparente ou cerâmica branca. Plástico não funciona porque não conduz adequadamente a energia espiritual. Na noite de sexta-feira, quando a semana judaica se fecha, você vai encher o recipiente com água até 3/4 da capacidade. Adicione 3 colheres de sopa de sal grosso e mexa lentamente como uma colher de madeira, nunca de metal, fazendo movimentos circulares no sentido horario. Enquanto mexe, diga, assim como o sal preserva e purifica, que esta agua proteja a minha prosperidade de todo o lar invejoso, de toda palavra destrutiva, de toda energia contrária. Coloque ese recipiente embaixo da sua cama, bem no centro, onde fica aproximadamente a altura do seu coracao quando você está deitado. A água salgada ficará ali absorvendo qualquer energia negativa enquanto você dorme. O Zohar ensina que o sal marinho vem das profundezas do oceano, um lugar que, na mística judaica, representa a fonte infinita de Shefa, a abundância divina que nunca se esgota. Quando você traz esse sal para dentro do seu quarto e o posiciona corretamente, está criando uma conexão direta entre seu espaço pessoal e essa fonte infinita. É como abrir um canal de irrigação entre um rio caudaloso e sua plantação seca.
Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete: usar o sal com a intenção errada. O sal refinado, aquele branquinho de cozinha, passou por processos químicos que removeram seus minerais naturais e sua força espiritual. É um sal morto. Espiritualmente falando, você precisa usar sal grosso natural, de preferência sal marinho, que ainda contém todos os minerais e a memória energética do oceano. A quantidade também importa. Para cada canto do quarto, você precisa de aproximadamente 3 colheres de sopa cheias de sal grosso. Isso cria uma densidade energética suficiente para absorver e neutralizar as impurezas. Mas o erro mais grave é misturar o sal com outras substâncias sem conhecimento. Muita gente coloca sal misturado com arroz, com açúcar, com ervas diversas, criando uma confusão energética que anula completamente o poder do sal. Na tradição judaica, a pureza é essencial. O sal deve ser puro, sem misturas, exatamente como era usado no Templo de Jerusalém. Também é fundamental entender a intenção por trás da ação. Roberto colocava sal por superstição, sem fé verdadeira, sem compreender o significado espiritual. Era um gesto mecânico, vazio. Quando ele aprendeu que estava criando uma aliança com o Criador através daquele ato, quando passou a fazer isso com reverência e gratidão, tudo mudou. Você não está apenas colocando um mineral no canto do quarto. Você está declarando ao universo espiritual que está pronto para receber, que está limpando os canais e que confia na providência divina. Essa intenção correta é o que ativa o poder do sal. Você já entendeu o que bloqueia sua prosperidade e qual ferramenta usar. Agora precisa saber exatamente como posicionar essa ferramenta. Deixa eu te contar sobre Daniel e Fernanda, um casal de 39 e 42 anos que morava em Curitiba. Daniel trabalhava como representante comercial e Fernanda era professora. Juntos, ganhavam cerca de R$ 8.000 por mês, mas as dívidas somavam R$ 23.000, R$ 1.000 em cartões e empréstimos. Eles discutiam todas as noites sobre dinheiro. A tensão era tão forte que Fernanda chegou a dormir na sala várias vezes. O casamento estava se desfazendo, não por falta de amor, mas por causa da pressão financeira constante. Fernanda tinha ouvido falar sobre colocar sal no quarto e decidiu tentar. Ela pegou um pote de sal grosso e colocou em cima do criado-mudo do lado da cama. 2 semanas se passaram e nada aconteceu. Na verdade, as coisas pioraram. Daniel perdeu um cliente grande. Fernanda teve problemas na escola. Eles estavam prestes a desistir quando Fernanda encontrou uma explicação. Não basta ter o sal, é preciso posicioná-lo corretamente. Ela percebeu que tinha colocado o sal no lugar completamente errado, em uma posição que estava amplificando a energia negativa. Naquela mesma noite, ela e Daniel reorganizaram todo o quarto seguindo as instruções corretas. Nos primeiros 3 dias, ambos notaram que dormiam mais profundamente, acordavam mais dispostos, e as discussões diminuíram. Na segunda semana, Daniel recebeu uma ligação inesperada de um cliente antigo, oferecendo um contrato de R$ 12.000. Na terceira semana, Fernanda foi convidada para dar aulas particulares que renderiam R$ 2.500 extras. Em 2 meses, conseguiram pagar R$ 7.000 das dívidas. O que mudou? A posição do sal. Na Cabala, existe um ensinamento sobre Kelim, recipientes espirituais. A ideia é revolucionária. O dinheiro, assim como qualquer bênção divina, precisa de um recipiente preparado para ser recebido. Você não pode colocar água em um balde furado e esperar que ela permaneça. Da mesma forma, você não pode receber prosperidade em uma vida cheia de buracos espirituais. O Talmud conta a história de uma mulher pobre que foi até o profeta Eliseu pedindo ajuda. Eliseu perguntou o que ela tinha em casa, e ela disse que tinha apenas um pequeno jarro de azeite. Ele mandou que ela pegasse emprestado o máximo de recipientes vazios que conseguisse e começasse a despejar o azeite neles. Enquanto houvesse recipientes vazios, o azeite continuou fluindo milagrosamente. Quando os recipientes acabaram, o azeite parou. A lição é clara. A abundância divina é infinita, mas ela só se manifesta na medida dos recipientes que você prepara. Seu quarto é o principal recipiente espiritual da sua vida. Quando você posiciona o sal corretamente nos cantos do quarto,
está criando 4 pilares energéticos que sustentam esse recipiente, impedindo que ele perca as bênçãos. Os 4 cantos representam as 4 direções do universo, os 4 níveis da alma, os 4 mundos espirituais da Cabala. O primeiro canto que você deve purificar é aquele que fica mais próximo da cabeceira da cama, do lado esquerdo, se você está deitado. Esse canto representa o passado, todas as memórias financeiras negativas, as heranças de escassez. Coloque 3 colheres de sopa cheias de sal grosso diretamente no chão desse canto, empurrando o sal bem para dentro do ângulo formado pelas paredes. O segundo canto fica no lado direito da cabeceira. Ele representa o presente, suas ações atuais, suas decisões diárias sobre dinheiro. O terceiro canto é o que fica aos pés da cama, do lado esquerdo. Esse representa os bloqueios externos, as energias negativas que outras pessoas jogam em você, a inveja, o mal-olhado. O quarto canto, aos pés do lado direito, representa o futuro, as oportunidades que ainda virão. Quando você completa esse quadrado de proteção, está criando um campo energético seguro, onde sua alma pode descansar verdadeiramente e se conectar com as bênçãos superiores. O horário também importa. Você deve colocar o sal ao entardecer, quando o sol está se pondo, porque esse é o momento de transição entre a luz e a escuridão, quando o portal espiritual está mais aberto. E quanto tempo deixar? 2 opções. A primeira é deixar por 7 dias, que representa um ciclo completo de purificação. A segunda é deixar por 21 dias, uma purificação profunda, que atinge camadas mais antigas de bloqueios. Se você está em uma situação financeira muito grave, com dívidas acumuladas há anos, escolha os 21 dias. Se está apenas sentindo estagnação, os 7 dias são suficientes. Durante esse período, observe seus sonhos, pois eles vão revelar o que está sendo liberado. Muitas pessoas relatam sonhos com limpeza, com água corrente, com luz. Esses são sinais de que a purificação está funcionando. Agora, preste muita atenção, porque isso pode ser a diferença entre receber a maior bênção da sua vida ou perder tudo. Existe um erro fatal que muitas pessoas cometem justamente quando as coisas começam a melhorar. E esse erro transforma a ferramenta de purificação em um instrumento de bloqueio ainda mais forte.